Olá pessoal, tudo bem? Agora eu vou apresentar para vocês a mesa que, teoricamente, a princípio, é feito para equilibrar a energia da casa. Então também pode ser usado testemunho de pessoas, mas prioritariamente eu a designei para equilibrar as energias da casa, ondas de forma, ondas telúricas, ondas deletérias, ondas de pensamento, magnéticas, enfim. Nesse arquétipo que eu trouxe, foi para esse princípio, mas como toda mesa radiônica, dá para ser feito para qualquer situação. Trouxe nesse primeiro momento, no centro, onde vai colocar o nome, data de nascimento, ou o endereço e todos os dados da casa, vai colocar no centro dessa pirâmide. Então, por que a pirâmide, né? Antigamente a pirâmide era uma forma que todas as sociedades do mundo procuravam a divindade. E aí vastas teorias explicam o porquê disso. A forma perfeita, né? Nesse caso eu trago como ponto de equilíbrio, regeneração, que com o tempo deixou de ser piramidal e as formas passaram a ser mais quadradas. Então a conexão com a espiritualidade diminuiu profundamente em relação às sociedades antigas. Então, como fazer esse equilíbrio? Ok, então vou ler um texto aqui primeiramente para explicar um pouco sobre o uso da pirâmide dentro da radiestesia e de trazer essa forma para o nosso lar, para equilibrar as faces dessa pirâmide. Então, o poder da pirâmide. Por volta de 1930, Anthony Boves, radiestesista francês, visitando a pirâmide de Kelpis, no Egito, descobriu corpos de gatos, ratos e outros pequenos animais que, depois de vagarem pelos labirintos da pirâmide, morreram em seu interior e foram depositados num recipiente na câmara do rei. Apesar de estarem mortos há vários dias, não apresentavam nenhum sinal de decomposição, e alguns encontravam-se em estado mumificado, desidratado. Regressando à França, Boves construiu uma maquete da pirâmide de Kelpis com 75 centímetros de altura, orientando-a no sentido norte-sul do campo magnético terrestre, e a 1/3 de sua altura colocou o cadáver de um gato, que se mumificou, tal como acontecia na pirâmide do Egito. Após fazer várias experiências, deu-se por convencido que a pirâmide atuava de tal maneira a deter o processo de putrefação e provocar uma acelerada desidratação dos corpos orgânicos colocados em seu interior. Em 1935, John Hall, de Chicago, fazendo experiências com a pirâmide, empregando um anel de cobre e 2 fios, demonstrou que saía uma espécie de carga elétrica do vértice da pirâmide, assim corroborando a experiência de William Sims, que, encontrando-se no alto da pirâmide de Kelpis, sofreu uma descarga elétrica ao beber de uma garrafa envolta em um jornal úmido. Verne Cameron, dos Estados Unidos, foi o primeiro a notar que os produtos alimentícios conservados sob a pirâmide não apenas se mantêm indefinidamente, como, além disso, conservam todo o sabor e qualidades nutritivas. Karel Derbal, engenheiro de radiocomunicação de origem tcheca, construiu a sua réplica de pirâmide e, fazendo várias experiências de 1949 até 1954, constatou que as réplicas da pirâmide de Kelpis têm a capacidade de manter as lâminas de barba afiadas por muito mais tempo do que o normal. Segundo Derbal, esse efeito se deve basicamente a 2 fatores. Uma desidratação rápida, que elimina a umidade dos espaços intercristalinos do fio da lâmina, no caso de materiais orgânicos, produz a mumificação. E 2, uma ação sobre a estrutura microscópica da matéria, que elimina o efeito de fadiga do metal. Segundo Eric, professor de eletrônica da Universidade de Ontário, Estados Unidos, o fato de a pirâmide estar alinhada norte-sul, eixo magnético,
indica que seus efeitos devem ter alguma relação com o campo magnético terrestre e que, de alguma forma, as ondas de energia da pirâmide são polarizadas. Diz ele que as pirâmides egípcias são massas sólidas de rochas cujas câmaras são interrelacionadas com cavidades de ressonâncias, nas quais podem ser armazenadas ou excitadas a energia eletromagnética de maneira semelhante aos alto-falantes de alta fidelidade. Para ele, a chave do poder piramidal está nestes três aspectos: gravidade, magnetismo e ressonância. Afirma também que na Itália, França e Iugoslávia, quando estava sendo distribuído leite e iogurte em embalagens piramidais e o produto se mantinha fresco por mais tempo, deve provar indubitavelmente que existe a intervenção de outras energias, posto que é impossível manter as embalagens na orientação norte-sul. John Ann, licenciada em Filosofia e Letras, professora do Instituto de Laredo, no Texas, constatou que se colocar uma pequena pirâmide por baixo de uma poltrona, é possível energizar a pessoa que ficar sobre ela, melhorando seu rendimento. O poder secreto das pirâmides e o poder psíquico das pirâmides realizaram diversas experiências onde constataram que as pirâmides podem, conforme seu uso, acelerar ou retardar o desenvolvimento de plantas, melhorar a cicatrização de feridas e curas de doenças emocionais, além de ter efeitos curiosos sobre pessoas que meditam no interior de réplicas de pirâmides, contribuindo para o desenvolvimento de faculdades paranormais. Patrick Flanagan, criança prodígio e inventor, originário da Califórnia, que aos 17 anos já era conhecido por seu invento de neurofone, ajuda auditiva que transmite impulsos elétricos diretamente ao cérebro, afirma que a energia das pirâmides altera as propriedades deletéreas da matéria e sustenta que a energia dielétrica é uma reflexão de recarga elétrica de superfície dos corpos. Constatou ele que a temperatura do interior da pirâmide é ligeiramente superior e a do exterior, que o conteúdo de energia varia segundo o momento do dia, estação, clima, as fases da Lua e a quantidade e polaridade dos íons da atmosfera que rodeia a pirâmide, e que até certo ponto a energia mental do investigador também pode afetar o resultado. Atualmente, as pirâmides são utilizadas para vários usos, como meditar e relaxar. Se você tem em casa uma pirâmide grande em forma de barraca, pode utilizá-la para meditar ou fazer relaxamento em seu interior. Disponha de alguns minutos todos os dias para sentir seus efeitos, como bem-estar, aumento de memória e diminuição de tensão emocional. Preservar alimentos. A energia das pirâmides desidrata flores e frutas. Este processo pode ser bastante útil quando desejar preservar estes elementos. Basta colocar a fruta ou a flor dentro de uma pirâmide em sua parte central. O resultado é fantástico. Tratamento das plantas. Quanto mais tempo suas plantas ou flores sofrerem a atuação da energia das pirâmides, mais bonitas ficarão, mudando até mesmo a coloração de suas folhagens. Limpeza astral. Para fazer a limpeza astral de sua aura, retirando a poeira astral que trazemos da rua. Harmonização de ambientes. A pirâmide atua no ambiente onde se encontra, de forma até mesmo o momento não compreendida, tornando o local arejado, com um ar mais fresco, fazendo com que as pessoas ali presentes sintam-se mais confortáveis e as plantas mais saudáveis e viçosas. Afastar insetos. Vários estudiosos relatam que a pirâmide auxilia grandemente no trato com mosquitos, moscas, formigas e insetos do gênero. Havendo uma pirâmide no local, os insetos não se aproximam. A cada dia são descobertas novas funcionalidades para a pirâmide, até então insuspeitas. Por todo o mundo, pesquisadores e estudiosos independentes prosseguem realizando experiências e buscando descobrir como as pirâmides funcionam e que tipo de energia as faz funcionar. Então, pessoal,
nesse primeiro momento, é a energia da pirâmide que vai ser trago para equilibrar os ambientes. As ondas de forma, as ondas deletérias, tudo que pode afetar a nossa casa. E na nossa mesa radiônica, eu montei o arquétipo, né, que traz até dentro daquele mapa do nosso curso de radiestesia básico, ele traz mais bem visualizado nesse mapa de forma mais simples, sintética, trabalhando todos aqueles elementos ao mesmo tempo, e trouxe além disso os símbolos do Reiki de forma a atuar e a equilibrar da melhor forma o ambiente, né? E a força das constelações. Então, nós vamos fazer sempre da mesma forma, sempre colocando o testemunho no centro da pirâmide. Nós vamos ativar essa mesa radiônica pelo olho que tudo vê, com um cristal, e vamos fazer o atendimento da nossa casa como se fosse uma pessoa. Nós vamos atendê-la como um CPF. Então, mais tarde, logo mais, eu vou trazer o outro vídeo da mesa para a gente poder ver como que funciona. Então, vamos ver aqui as características da mesa. Na parte esquerda da tela, existem alguns chakras. Vamos ter em mente, assim, deixar o esoterismo de lado, né? O fantástico de lado, e entender que essa é a nossa realidade. Esse aqui é nosso real. E tudo é onda e tudo emana uma informação. Tudo tem informação. Cada pacotinho de energia, seja positivo, seja negativo, traz informação, traz um quesito que pode ser trabalhado de alguma forma. É como um Wi-Fi. E já que tudo emana, então é passível de identificação através do pêndulo. Então, assim, na sua casa, seja ela de 2 andares, 3 andares, seja um apartamento, a hora que você cerca um ambiente, que você fala que aquela é sua casa, nesse momento nasce chakras, nasce o signo da casa, né? As 12 constelações são formadas ali, porque usando o conhecimento da astrologia, nós somos profundamente influenciados, direcionados pelas características que as constelações emanam aqui para o planeta. Então, qualquer coisa que faltar ou estiver em excesso, vai vir de alguma informação que vai estar num chakra, que vai estar num signo, e isso é a soma de todas as pessoas da casa, mais as influências do terreno, levando em conta que o planeta Terra, ele é um planeta selvagem, né? O que é a onda geopática? A onda geopática é uma onda doente da Terra, né? Vem o que? O próprio magnetismo terrestre. Lembrando que todos os ambientes sempre devem estar acima de 6.500 angstroms. Nunca abaixo. Se der abaixo, aí tem que fazer o estudo da energia do ambiente. Então, por isso que tem esse aqui embaixo, tem o relógio de vida, né? Nós também, assim, se você tiver algum conhecimento à parte, você pode usar, porque as mesas, elas não contemplam tudo, né? Não tem nenhuma mesa que contemple tudo. Sempre, porque a radiestesia, ela é investigação. E a partir do momento que é investigação, a gente tem aqui nesse mapa, nessa mesa radiestésica, ferramentas de trabalho. Mas pode ser que você saiba de alguma outra ferramenta, de algum outro uso, e pode ser usado, tá? Então, a gente começa a análise, nós colocamos o testemunho dentro da pirâmide, ativamos a mesa com um cristal no olho que tudo vê, e aí nós vamos no movimento de sim e não do pêndulo, nós vamos verificar onde que é para ser colocado. Primeiro, lembrando que a gente coloca primeiro o testemunho de limpeza, a intenção de limpeza. Então, tudo que a gente achar no primeiro momento da limpeza,
é aquilo que está afetando o ambiente, né? Então está sendo limpo. Então vamos dizer, aí nós vamos olhar os chakras, ver se essa informação está guardada em algum dos chakras da casa. Depois, esse gráfico que é o escape. O escape ele é para onda deletéria. Então vamos lá. O que é o escape? É esse primeiro aqui logo ao lado dos chakras. Então assim, entenda dos chakras também, estude, porque muitas vezes a gente tem noção dos chakras nos seres humanos, e aí a gente tem que fazer um esforçozinho mental maior para colorir nossa cabeça que nossa casa também é um ser vivo e precisa de atendimento. Então o gráfico escape, ele é um emissor radiônico que teve origem nas pesquisas sobre ondas de forma de Jean Delafort, complementadas pelo radiestesista francês André Philippe. Ele se baseia na lei de compensação das forças, a partir de qual pode-se neutralizar energias e radiações nocivas. A dualidade e a trindade estão conjugadas neste símbolo, de modo a gerar uma perfeita harmonia das forças sutis. É representado em duas versões, uma com as letras hebraicas e a egrégora expressa pela palavra Yahvé, a outra estilizada, proporciona os mesmos efeitos. Seu uso não exige orientação especial, podendo ser utilizado inclusive na vertical. A sua potência e raio de ação são diretamente proporcionais ao seu tamanho. Suas emissões ocorrem simultaneamente nos níveis físico, vital e espiritual. O espectro das energias é emitido a um só tempo, nas fases magnética e elétrica. Se colocado sobre um ponto de geopatogênico ou foco de energias nocivas, ele absorve e acumula parte de sua nocividade. Elimina os raios-x, gama, verde negativo elétrico, emitido por aparelhos elétricos ou eletrônicos, tais como relógios elétricos, computadores, monitores, impressoras, videocassete, televisores, telefones celulares, micro-ondas, refrigeradores. É usado terapeuticamente como auxiliar de tratamento de doenças e vícios, pois toda a cura é conseguida através do equilíbrio do espectro de energias sutis do organismo doente. Age também à distância, desde que colocado sobre ele o testemunho. Então, esse é para ondas elétricas. Às vezes a pessoa mora do lado de uma casa, do lado de um local que tem uma torre de telefone, uma estação de tratamento de água, uma estação elétrica. Então ele é para energias mais do dia a dia, né, que próprias dos seres humanos emitirem. E com o movimento nós vamos passear com o pêndulo, né, em cima da mesa e verificar onde ele rodar sentido horário. Nós vamos colocar um cristal ali ativando esse chakra. Ah, Walter, mas ele vai agir em todo o ambiente? Sim, a ideia é que sim, porque desde o momento que colocar o endereço da casa com todos os dados no centro da pirâmide, nós já vamos estar, primeiro, equilibrando ele com as faces da pirâmide, segundo, trabalhando com esse gráfico. Um outro gráfico que eu achei importante colocar também é o Luxor. O Luxor é um gráfico radiônico que está logo ao lado aqui, né? Se você olhar, ele é uma pirâmide aberta, é como se fosse um mapa do planeta Terra, né? Ele é são as três pirâmides, Kelpis, Kefren e Miquerinos, abertas ao longo. Esses símbolos ele também está no anel Atlantis, né? Percebendo que tem aqui os polos positivo e negativo. Então ele trabalha com as energias de forma, usado principalmente para minimizar as influências negativas oriundas do solo e subsolo. Coloque o gráfico no chão, no local mais exposto às ondas nocivas, verifique radiestesicamente o melhor local para a localização do gráfico. Limpe a placa ou tapete de pelo menos em 30 dias. Nesse caso aqui da nossa mesa, vai estar emanando para todo o terreno, né? Pode colocar as dimensões, se for um terreno de roça, né? Sítio, enfim, pode ser usado assim também. Então, ou seja, se no momento de limpeza der esse gráfico, é porque a casa está sob
influência de energia terrena, né? Terreno argiloso, fissura na placa tectônica, ou então um magnetismo negativo do planeta, um veio d'água, enfim. A casa também pode ser analisada toda como um mapa completo, sem problemas, tá? Mas ele já vai tratar como um todo, já vai ajudar a equilibrar o ambiente. O olho que tudo vê, que está logo na sequência ao lado do Luxor. O olho de Horus, também conhecido como o Deity, é um símbolo que significa poder e proteção. O olho de Horus era um dos amuletos mais importantes no Antigo Egito e eram usados como representação de força, vigor, segurança e saúde. Tudo que nós precisamos para nós, para nossa casa, para os animais, para as plantas, para todo mundo que mora no ambiente, né? Então, a pirâmide de Taô, que está ao lado do olho de Horus. Este gráfico canaliza as energias de forma, tendo grande aplicação no campo da radiônica. É usado nas áreas de cura, eliminação de energias negativas ou deletérias, auxilia a calma ambiente de trabalho, neutraliza as energias telúricas provenientes de condutores elétricos, veios subterrâneos, propicia iluminação e clareza mental na busca de causas espirituais e materiais. Usar colocando um papel branco com objetivo no centro do gráfico e sobre o mesmo o testemunho. Então, assim, vai ficar bem aberto o uso desses gráficos. A minha ideia inicial é que o que o pêndulo indicar rodando no sentido horário para se ativar com um cristal, para no fim das contas toda a mesa ficar ativada no tempo que o pêndulo designar. Mas se quiser também colocar um testemunho por gráfico também, pode perguntar. A melhor pessoa para perguntar ao pêndulo é quem está fazendo a medição naquele momento, tá? Ao lado da pirâmide de Taô, eu coloquei um decágono duplo com a força dos planetas e a força de ativação do Chokurei no meio, se você reparar, e com o flor da vida, porque o flor da vida é aquilo que tudo liga, né? Então, Walter, se está tudo ligado, se está tudo equilibrado, por que eu tenho que equilibrar, né? Então vamos levar em conta que esse plano físico aqui, ele é um plano selvagem mesmo, tem começo, tem fim, não tem uma estabilidade, né? Que tudo é muito instável. E nós temos ferramentas para equilibrar essas energias, né? Então, ao longo do tempo aí, a gente não está falando bobagem aqui, a gente está pegando estudos que vêm de muito tempo e usando as ferramentas e tecnologias tecnologias radiestésicas, tecnologias holísticas para equilibrar esses ambientes, equilibrar os seres, que a gente já viu que não existe só o plano físico, a gente sabe disso. Quem trabalha com mesa radiônica, então, não pode ter nem dúvida disso, né? Porque como a radiestesia ela trabalha na base da telecinésia, que é a força do pensamento, então a mesa, para o funcionamento efetivo dela, é necessário o foco completo, acreditando que está fazendo ali, que o que você colocar na mesa vai funcionar e ponto, né? É o parâmetro colocado. E isso vale também se você conhece algum arquétipo, você também pode montar sua mesa radiônica, que em vídeos posteriores eu vou trazer essas informações. Logo aqui no duplo decágono, você pode colocar, assim como nas outras mesas radiônicas, você pode colocar cristal, você pode colocar alguma ferramenta que vai potencializar tudo o que estiver sendo feito na mesa. Então, por exemplo, você está fazendo a limpeza, coloca um cristal de limpeza ali, coloca uma turmalina negra, uma obsidiana, um ônix, né? Pode colocar aí, se tem algum conhecimento daqueles 72 nomes de Deus, pode colocar um floral, pode colocar alguma coisa que vá ajudar a potencializar todo esse circuito magnético que está sendo montado para essa casa, para esse ser
né, imóvel que está sendo tratado. Então, o que vai aqui no duplo decágono é aquilo que vai potencializar a limpeza, e depois, na hora da energização, você pode trazer um que vai energizar, né? Ah, eu estou querendo vender o imóvel. Coloca aqui algum metal, uma hematita, pirita, alguma atuação que vai imantar esse campo, né? E geralmente as minhas mesas, elas trabalham ali com uns 30 dias de atuação, tá? Na hora que fizer uma vez, pode aguardar 30 dias e aí pode fazer de novo. Abaixo dela, abaixo do duplo decágono, nessa região aqui, eu coloquei o Flor da Vida. Aí esse aqui mais direcionado para os moradores, né? Que, para ver como tá a energia, você tem que ativar no Flor da Vida a energia das pessoas que estão na casa, se tem gente sofrendo com essa atuação energética, ou se é só o ambiente, né? Essa torrezinha aqui eu coloquei ela no sentido até de trazer essas ondas mesmo, onda de rádio, Wi-Fi, telefone, né? Todo mundo tem, então geralmente é um gráfico que dá bastante assim. E ao lado aqui ficou um pouco confuso, mas é o Taurus. O Taurus seria até esse que está aqui no humano aqui, nesse desenho humano, seria a maçã, né? A maçã energética. Seria o equilíbrio das forças que passam pelo coração, pelo cardíaco. Então aqui é na pessoa, e esse maior aqui de lado aqui que está um pouco embaralhado, mas é o da casa. Ou seja, é o mesmo movimento que o magnetismo da Terra faz, os nossos chakras funcionam da mesma forma. Energia entra pelo alto da cabeça, desce pela coluna, sai pelo chakra básico, volta de novo pelo chakra da cabeça. Qualquer distúrbio nesse campo energético, ele diminui. Ou seja, aí ele vai impactar nos chakras, nos corpos astrais e na somatória geral, que é a aura, né? O que é o Taurus? O Taurus é uma parte fundamental da natureza. Tudo se move através dessa forma, incluindo nós humanos. O Taurus é um sistema auto-organizado que se reúne como espaço de unidade e expande sua energia em torno de si, retornando ao espaço original no centro, e continuará fazendo isso eternamente. O coração é onde tudo começa. A energia do coração flui para fora de uma forma toroidal e também recebe informação de forma toroidal. Então, eu recomendo ler sobre o Taurus. Tem alguns vídeos no YouTube muito interessantes, então faça o estudo. A mesa radiônica também, ela nos abre assim o campo da curiosidade, da contestação, para a gente poder estudar. Todos os símbolos podem ser usados de forma tanto como limpeza como energização nas mesas radiônicas. Então cabe a gente buscar esse conhecimento. Aqui é só um ponto inicial, um chute inicial para a gente conseguir organizar como trabalha uma mesa radiônica, apresentar, porque a partir desse momento a gente fica com a informação na mão. Logo abaixo eu coloquei o gráfico também conhecido como Baguá, que é usado dentro da radiestesia pelas suas funções terapêuticas, como um gráfico radiestésico. O Baguá, conhecido do imperador Fuxi, é o que foi mais estudado pelos radiestesistas. Publicado em 1936 no Style de Radiestesia Vibratória de Shawn Belizal, alinhado norte-sul, permite enviar a qualquer distância qualquer testemunha e corretor colocados no centro do gráfico. Usando uma foto como testemunha, como um corretor, um metal, uma cor ou qualquer tipo de remédio, a ação benéfica do Baguá se faz sentir de imediato. Em virtude da potência do gráfico, não são aconselháveis emissões de duração de superior a 1 hora. Na dúvida, pendule para obter o tempo certo.
Este baguá pode ser usado como oráculo, sempre orientado na direção norte-sul, em resposta às questões propostas. O yang indica o sim e o yin indica o não. A imobilidade do pêndulo indica a falta de resposta, ou quando está indiferente. Em seguida, os trigramas indicados podem esclarecer o sentido das respostas. Certas ondas telúricas nocivas podem ser eliminadas graças ao baguá, colocando-se o gráfico sobre o local de emissão. Com os trigramas coloridos nas cores verde e vermelho, se obtém um poderoso emissor de ondas de forma. Então, é mais uma forma de equilibrar o ambiente. Ao lado do baguá, nós temos o selo de Salomão ou gráfico anti-magia. O gráfico anti-magia ou o selo de Salomão tem sido usado para os mais diversos fins esotéricos durante os tempos, e bem conhecido seu uso como símbolo de proteção. Modernamente, a radiestesia de ondas de forma o tem incorporado em seus gráficos, dado suas propriedades emissoras. Publicado no livro Tratado Completo de Alta Magia de Vassariá e recuperado para fins radiestésicos por Antônio Rodrigues e chamado pelo autor de Pantáculo Neutralizador, o gráfico anti-magia destina-se a eliminar estados de magias presentes em seres vivos, através do uso de testemunhos, por isso podendo ser aplicada à distância. Alinhe a placa na direção norte, conforme indicado, e coloque um ponto assinalado o testemunho da pessoa a ser tratada. O tempo de emissão deve ser controlado radiestesicamente. Então vocês podem ver assim que as orientações norte-sul, elas são sempre muito indicadas dentro da radiestesia. Dentro de vários estudos eu já vi várias indicações disso. Dentro do estudo do xamanismo, dentro do estudo da magia divina. Em alguns autores eu já vi falando que, como nós estamos na América do Sul, ele deve estar virado para o sul. Outros eu já vi que, na falta de saber onde é norte e sul, nós devemos intencionar que ele esteja nessa direção. Então a conclusão que eu, Walter, cheguei é que assim, fique à vontade quanto ao procedimento a ser trabalhado. Em relação ao gráfico anti-magia, ele vem dessas de ondas espirituais, né? Porque quando fala magia, às vezes a pessoa arrepia toda e fala: meu Deus, tem magia para mim, para minha casa, né? Mas geralmente não quer dizer que seja uma magia feita. Não, magia é pensamento, né? Eu falo que em relação a automagia, isso dá em 90% das vezes. Quando dá magia para uma pessoa, pode saber que foi a própria pessoa que produziu para ela, porque o pensamento é extremamente poderoso, né? Nós somos co-criadores do universo e isso tem que ser levado com muita seriedade, pontualidade e certeza. O que a gente produz, ele retorna, né? Ou mesmo se sai, dependendo do peso do pensamento. Então esse gráfico aqui, ele serve também para evitar energias emissoras de fora, energias espirituais intrusas. Isso tudo é trabalhado com esse gráfico. Mas no meio aqui nós temos o relógio de vida, né? Que aqui ele vai até, se não me engano, 18.000. Mas pode ser que a energia de vida esteja muito maior que isso, se for um templo religioso, se for um local que esteja bastante equilibrado, ele pode estar acima disso. O ideal é que esteja entre 6.500 e 13.000. Estando abaixo disso ou acima disso, perguntar se é saudável para o ambiente essa energia. Lembrando que abaixo de 6.500 é prejudicial ao ser humano. Ao lado do gráfico de Boves, nós temos a medição de Yin e Yang no ambiente. Essa medição de Yin e Yang no ambiente, sendo feita manualmente lá no nosso curso de radiestesia básica, nós pendulamos na casa e verificamos quantos pontos positivos, né, de Yang e quantos pontos de Yin tem dentro da casa. Nesse mapa aqui,
nós vamos verificar qual ponto está precisando ser equilibrado. Nós vamos pendular em cima do mais, se ele rodar no sentido horário que é sim, então ele está pedindo para que coloque ali. Se for no sentido de limpeza, então nós vamos colocar um cristalzinho ali em cima, depois pendula em cima do não, e aí cada uma dessas, pendula em cima do negativo, perdão, e aí verifique se ele vai pedir para também equilibrar o yin. Ok. Então, o que é esse yin e yang? O somatório de todas as energias da casa, todo mundo da casa, cada organismo que vive na casa, cada ser humano, cada animal, cada planta, com a energia somada à energia do ambiente, somada a energias deletérias, geopáticas, telúricas, forma de pensamento, ondas de forma, espirituais e todas as formas que podem, elétrica, magnética, que podem afetar o ambiente, resulta no somatório do yin e yang. Então o ideal é que eles estejam equilibrados e nem acuse que pedindo para equilibrar o mais ou menos. Eles dando equilibrados já é um bom sinal. Se der o menos, né, se tiver energia muito yin, indica que a casa ela pode estar, as pessoas da casa podem estar em enfrentamento. Ou seja, o ideal é que o universo sempre conspira para o nosso equilíbrio. Então, na energia, se der muita energia yin, é porque as pessoas estão se enfrentando demais. Se der muita energia yang, é porque as pessoas estão tristes, depressivas, cada um no seu quarto, com seu celular, ninguém olha na cara de ninguém. Então ele está botando todo mundo para frente. Se tiver menos no ambiente, é porque as pessoas é que estão muito yang. Então assim, dá para fazer uma filosofia em cima disso. Os chakras também eles trazem essa informação, né? Por exemplo, está pedindo no processo lá, você está fazendo no primeiro momento de limpeza, aí pede para limpar chakra básico. Quais são as características do chakra básico, né? Manutenção de vida, dinheiro, materialidade, marcação de território, conexão com a vida, prazer pela vida, né? Lembrando que isso aqui é o somatório. Quando a gente está fazendo isso aqui, a gente não está fazendo de uma pessoa específica, a gente está falando de toda a energia da casa somada. Então, se deu o chakra da terra, então tem características do chakra da terra que está faltando no ambiente para que as pessoas se equilibrem também, né? E por aí vai, cada um dentro da sua característica. Em volta da pirâmide, nós temos os signos, que nós vamos fazer da mesma forma. Aí o signo, no caso, não é o signo de jornal ou o signo da pessoa, não, é a constelação. Qual constelação nós podemos trazer para energizar o testemunho da casa, né? Então, é escorpião, beleza, regeneração, nascimento, né, fluidez. E aí a gente faz um exercício mental para entender em qual ponto do signo, né, qual informação que tem. E traz uma informação para a gente isso. Vamos dizer que numa limpeza sai Capricórnio. Pede lá para energizar Capricórnio, para limpar Capricórnio. Trabalho, né, desafio, força, visão, né, ancorar a energia do trabalho, pé no chão. Então, às vezes, está precisando no ambiente e isso acaba refletindo nas pessoas. Então, cada um dentro do seu arquétipo e assim cada um dos 12 signos. Coloquei juntamente também aqui os símbolos do Reiki, né, que são ativados conforme a pessoa é iniciada. Nós vamos pendular também em cima de cada um desses aqui: o Shokurei, que é a energia física, o Sereiki, que é o emocional, o Honsha Zeishonen, que é o mental, e o Daikomyo, que é o espiritual. Ou também pode ser o Shokurei, a terra, o Sereiki, a água, o Honsha Zeishonen, o ar, e o Daikomyo, o fogo, pode ser também dentro dessas características, tá? Então, pessoal, essa foi a mesa da casa, a apresentação das ferramentas, como vão ser usadas, tá? E no próximo vídeo
eu vou mostrar como se trabalhar com elas de forma prática, ok?